Eu quero que você se conecte, porque Deus, Ele quer fazer coisas grandes nessa noite. Hoje é uma noite de libertação que o Senhor marcou neste lugar. E como foi profetizado por essa música que o Júnior acabou de tocar, de cantar, o Espírito Santo vai soprar, Ele vai mover. Ele vai tirar as coisas do lugar, Ele vai colocar as coisas que precisam estar no lugar. Então hoje é a noite de eu e você nos posicionarmos diante do Senhor, pedir ao Senhor: vem com teu raio-x, vem sondar o meu coração, vem mover dentro de mim. Fecha os seus olhos e abre a tua boca, comece a exaltar o Senhor. Prepare o ambiente para que Ele possa fazer tudo o que Ele quer fazer aqui esta noite. Ei, eu não posso fazer nada, mas Ele pode. E eu declaro que Ele vai libertar nessa noite o tanto que Ele quiser. Eu declaro que Ele vai curar aqui o tanto que Ele quiser. Eu declaro que esse ambiente está propício para o Senhor cumprir o propósito dEle neste lugar esta noite. Oh, xarabandagasubiaranarasaia. Senhor, cumpre o teu propósito. Limpa, Senhor, o teu povo neste lugar. Faz a tua obra aqui, ó Espírito de Deus. Jesus, nós reclamamos o teu domínio aqui esta noite. Declaro as mentes cativas ao teu Espírito, Senhor. Oh, e eu peço ao Senhor que o Senhor libere os anjos, anjos guerreiros, ministradores, anjos de guerra, anjos libertadores para trabalhar neste lugar aqui esta noite. Para que o Senhor faça a obra que só o Senhor pode fazer. Senhor, porque o Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo. E eu reclamo, Senhor, que o teu poder hoje desfaz obras neste lugar. Desfaz obras, Senhor, que foram levantadas, Senhor, por muito tempo na vida, Senhor, dos meus irmãos. E que o Senhor venha, Senhor, abençoar-nos essa noite, Pai amado. E assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abre sua Bíblia no livro de Mateus. Capítulo 13. Mateus 13, 24. Aleluia. Quem achou? Diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. E os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio vocês poderão arrancar com ele o trigo, desde que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, e depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Amém? Você pode se assentar neste momento. O tema da palavra que o Senhor me deu para essa noite é renunciando à plantação do inimigo em mim. Hoje é dia de renúncia. Hoje é dia de entregar ao Senhor aquilo que foi plantado pelo nosso inimigo nas nossas vidas. E Jesus, ele fala essa parábola porque era comum em Israel. Interessante, né? Porque Jesus, ele amava falar as suas mensagens através de parábolas. E ele começa contando essa parábola que tinha, né, esse senhor que tinha um campo e que foi um outro senhor, um inimigo, e semeou. Isso era tão comum que lá uma lei romana precisou ser criada, porque isso acontecia. Enquanto Jesus falava, aquelas pessoas, elas sabiam exatamente do que ele estava falando. Às vezes, quando a gente lê uma parábola, para a gente, às vezes, não faz muito sentido, mas quando Jesus falava, eles sabiam, porque era algo comum na época.
Então, no texto, nós temos um campo. E esse campo hoje, ele vai representar aqui o nosso coração. E no texto também nós temos dois senhores. Um senhor que trabalha de dia, que é o dono do campo, que é o que semeia a boa semente. Mas o texto também fala de um outro senhor, que é o inimigo do proprietário, que é aquele que aparece na plantação à noite para sabotar aquilo que foi plantado. E quem nós estamos falando, é do nosso inimigo, aquele que trabalha nas trevas. Ele é totalmente contra o trabalho do proprietário. O seu trabalho sempre é na escuridão. Nesse texto, então, nós temos um campo. Então, nós temos dois senhores. Mas também nós temos duas sementes. Uma semente que foi lançada pelo proprietário, que é o trigo. O que o trigo simboliza? O trigo simboliza vida. O trigo era a provisão daquelas pessoas antigamente. Então, o trigo ele simboliza alegria, prosperidade. Mas tinha uma outra semente que foi também semeada, que é o joio. E o símbolo do joio é o contrário do trigo, que é veneno e morte. E esse campo, como nós vimos nesse texto, ele recebeu duas sementes. Então foi plantado duas coisas nesse campo. Uma semente boa e uma semente ruim. E eu quero dizer para você que todas as duas sementes foram semeadas. Todas as duas foram plantadas, e não só isso, todas as duas floresceram. Então, esse campo que é o meu coração e o seu coração, aqui esta noite, o que isso quer dizer? Que nós temos uma guerra para fazer com algumas plantações que foram feitas na nossa vida. E é isso que nós vamos fazer essa noite, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Esse campo tem dono. Esse campo aqui, ó, ele tem dono. E o nome do dono, do proprietário deste campo se chama Jesus. Arabandagashomanaia. Ei, independente das fases e dos tempos que as sementes foram semeadas na tua vida, eu quero te dar uma boa notícia. Esse campo tem dono. Aleluia. E no Salmo 139, no verso 16, a Bíblia fala, quando Deus diz que quando antes mesmo dele nos criar, ele criou um livro com o nosso nome, com os propósitos dele na nossa vida. Deixa eu te falar, o que esse livro significa? A semente de Deus para nós. Ei, quando Deus pensou em mim e você, ele pensou exatamente no propósito dele para a nossa vida. Então eu quero te falar uma coisa, quando Deus olha para você, ele sabe exatamente o que foi semeado por ele aí. Porque esse campo é dele, e ele semeou algo aí. Quando às vezes Deus pede alguma coisa de você, é porque ele já sabe que ele te deu a semente, ele mesmo plantou no teu coração aquilo que ele mesmo colocou. E às vezes, sabe o que acontece? A gente se recusa, porque a gente olha para nós, a gente pensa assim, mas quem sou eu? Só que o dono do campo olha para você, ele fala assim, ei, eu já sei o que eu plantei aí. Eu já sei o que eu plantei aí, o que eu lancei. E a semente de Jesus na nossa vida é para cumprir o propósito dele. É para cumprir aquilo que ele tem para nós. Ele sabe a unção que ele depositou aí. Ele sabe os talentos que ele depositou na sua vida e na minha vida. Por isso que você não tem como negar para Deus aquilo que ele já te capacitou para fazer. E se você abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo 35:30, a palavra de Deus vai falar sobre uma pessoa incrível, que eu gosto muito da história dele, se chama Bezalel. E eu vou ler para você, que diz assim: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri,
neto de Ur, da tribo de Judá. Escute isso. E o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras, entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. Ei, quem que deu isso para Bezalel? Foi o Senhor. Quando Deus pede ele para fazer a arca, Deus já sabia o que ele tinha colocado ali. Quando Deus pede algo de mim e você, Deus já sabe exatamente aquilo que ele depositou nas nossas vidas. Deus sabe da alegria que ele depositou aí. Deus sabe que tipo de campo eu e você nós somos. Ei, ele sabe que tipo de semente floresce aí e as que não florescem. Ele sabe também que por mais que ele lance semente de perdão, aí tem campos que por mais que ele lance semente de perdão, esse campo ainda tem dificuldade de perdoar. Sabe por quê? Porque ele é o semeador do capítulo 13. Ele é aquele que lança sementes no coração. E ele sabe também quais sementes vão brotar e quais também o inimigo vai comer à beira do caminho. Escute. Ele sabe exatamente o que tem nesse campo aí, que não pertence a ele. Ele sabe, pois ele é o Deus que te sonda e o Deus que te conhece. E quantas vezes Deus olha para esse campo aí? Oh, xaracanayaçô. Quantas vezes Deus olha para esse campo aqui e ele diz: não foi isso que eu semeei. E aí a pergunta: de onde vem isso? E os servos do dono, como nós lemos, perguntaram para o dono: ei, mas não foram só sementes boas que você lançou neste campo? Mas então de onde que veio isso daí? Foi plantado pelo inimigo. E a pergunta do Senhor para mim e para você hoje é: o que o inimigo semeou em mim? O que o inimigo semeou? Sabe por que isso é uma coisa importante para nós perguntarmos? Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que vêm na igreja por muito tempo, mas não conseguem detectar aquilo que o inimigo está fazendo na sua vida. É impressionante que nós vivemos numa igreja de libertação, onde as mensagens são pregadas vez após vez, mas você vai perguntar para a pessoa quais são as sementes que o inimigo tem plantado aí na sua vida. O que tem aí que não é de Deus e a pessoa não consegue identificar. E hoje é uma noite de você fazer um check-up, porque você precisa olhar para dentro de você mesmo e você precisa identificar as sementes que não foram o Senhor que plantou. Porque quando ele olha para esse campo aí, escute bem, nós somos um campo, e quando Deus vem nesse jardim e ele cheira a minha vida e a sua, e tem hora que ele sente um cheiro, ele fala assim: ei, esse cheiro aí está errado. Esse cheiro aí não é da minha presença, não tem perfume aí, tem um mau cheiro aí. E Deus, ele vem sondar a minha vida e a sua, e quando ele olha para nós, ele identifica coisas que eu e você às vezes não identificamos. E aí hoje o Senhor está te convidando a olhar para si mesmo, olhar para você mesmo e perguntar para você, porque às vezes é tão fácil olhar para a vida do irmão do lado, às vezes é tão fácil olhar o cisco que está no olho do outro e não ver a trave que está no nosso. É tão fácil a gente julgar as situações dos outros e não conseguir olhar os problemas que estão na nossa própria vida. Só que o Senhor está te chamando hoje. É noite de você olhar para você. É noite de você perguntar para mim: o que está semeado aí? O que está aí que não é meu? E o Senhor nos pergunta. Porque às vezes há uma tendência natural, talvez da sua própria personalidade, de quem você é, de se entristecer facilmente. Você anda com a tristeza, você caminha com ela, você vive mais triste do que alegre. Tem uma semente de tristeza aí. E às vezes você não consegue identificar, porque você anda com ela, você já se acostumou com ela. Às vezes você tem uma irritação, tudo te irrita. Há uma falta de paciência normal na sua vida e você não consegue identificar,
Porque às vezes você acha que você é assim mesmo. E você não entende que foram semeadas sementes desde a sua infância, que elas têm produzido e têm crescido, só que hoje a mão do Senhor está neste lugar para arrancar toda a planta que não foi o que Ele plantou na minha vida e na sua, porque o que tem que produzir a minha vida e a sua é aquilo que o Senhor plantou. Quantas ofensas, quantas coisas que estão em nós, que é tão comum, nós nos acostumamos tanto a viver nesse nível tão baixo, que não é o nível que Deus tem para nós, é um nível tão além do que Deus tem, a gente já se acostumou, só que Deus, Ele quer algo a mais para mim e para você, e Ele quer, ei, não se acostume, porque eu tenho algo muito maior, eu tenho algo muito melhor, um tipo de vida que você não viveu ainda. Mas é o que tem acontecido? O joio, ele sufoca o trigo. Tem ansiedade aí? Estou te dando alguns nomes para você ajudar a olhar para você mesmo. Porque às vezes a gente precisa ser tão direto para ver se cai a ficha. Tem ansiedade aí? Como é que é a sua vida normal? Quando você sai do culto de domingo, quando você pensa na sua semana, na sua segunda-feira, como é que é quando você vai para o seu trabalho? Como é que é você em casa? Quais são as atitudes que andam, que regem a sua vida? É o medo? É a depressão? E não só isso. Além das sementes, tem uma pergunta que precisa ser feita. Quando foi semeado? Quais eventos traumáticos que aconteceram na sua vida, que trouxeram essas sementes contrárias? Você precisa perguntar ao Espírito Santo. Quando? Sabe por quê? Porque geralmente tem situações de quebradura na nossa vida. Às vezes você perde um ente querido, às vezes uma perda financeira, às vezes situações que marcam a tua alma, e o inimigo se aproveita dessas marcas para fazer quebraduras na sua alma. E esses eventos, eles são importantes para você trazê-los ao Senhor, porque esses eventos, eles abrem as portas para o inimigo. E eu quero dizer uma coisa para você. A única pessoa que passou nessa terra, que o campo não recebeu nenhuma semente do inimigo, foi Jesus. Em João 14:30, Jesus diz assim: eis o príncipe deste mundo, o qual não tem nada em mim, mas eu e você, eu e você não podemos fazer essa afirmação. Eu e você, nós temos muitas coisinhas, tem pessoas aqui que é desde o ventre. Quantas coisinhas que foram entrando. E outra coisa, por isso que nós precisamos do nosso amigo Espírito Santo, porque além de saber as sementes, nós precisamos saber o quando foi semeado. Nós precisamos saber, e só o Espírito Santo que estava lá, ele pode voltar com você, e ele pode trazer a revelação e te mostrar, para que você volte lá e se arrependa, e feche a porta que foi aberta. Tira manaiosiki araia. E a segunda pergunta é: o que tem sufocado a semente boa de Deus em mim? Ei, às vezes as coisas que o inimigo plantou, sabe? Preguiça. Olha que tem de crente preguiçoso. Desânimo, então, eu falo, olha, tanta mensagem que eu recebo, falo, pastora, estou tão desanimada. Meu Deus, quanta semente de preguiça, de desânimo, de frustração. Olha para a sua vida, está frustrado, está desanimado. Essas sementes, elas têm sufocado a semente de alegria. Elas têm sufocado a semente de ânimo, porque o desânimo, ele sufoca o desânimo sufoca o ânimo. E essas coisas, elas sufocam a boa semente de Deus nas nossas vidas. Interessante que quando você lê, a Bíblia diz que todos dormiram. E foi na hora que eles dormiram que as sementes foram lançadas. Eu quero dizer para você que não tem como não dormir. A pessoa mais espiritual, ela tem momentos que ela dorme.
Se você olhar a parábola das 10 virgens, todas eram virgens e tinham 5 prudentes, 5 loucas, mas as prudentes também dormiram. Então tem momentos que não tem como você não dormir. Só que o problema é que tem algumas pessoas que dormem mais que outras. Tem gente que dorme mais que outras. E o que acontece é que quando você está dormindo, o seu inimigo está trabalhando. E a pergunta do Senhor para mim e para você é: em que área você está dormindo? Qual é a área que você está dormindo? É no seu ministério? No chamado de Deus para você? Você sabe que Deus semeou uma semente, você sabe que Deus tem um chamado para você, mas você está na boa. Será que você não está dormindo no teu ministério? Será que talvez você não está dormindo na educação dos seus filhos? Deixa eles fazer o que quiser. Deixa eles verem o que quiser na televisão. Ai, tadinha. Olha, eu vou falar para você. Tem hora que eu vejo umas mães lá que eu falo: se eu pudesse levar os meninos para minha casa para dar um jeito. Porque é muito triste de ver muitas mães dormindo na educação dos filhos hoje. E hoje o Senhor está chamando a nossa atenção. Aonde você está dormindo? Porque eu sei que a gente dorme. Só que você precisa identificar as áreas que você está dormindo. Será que você está dormindo na oração? Não consegue ter uma vida de oração. Realmente você está dormindo espiritualmente e fisicamente. Por quê? Porque você está tão cansado que você não consegue tirar um tempo para buscar Deus. E o problema, eu quero te dizer assim, se você entender que se você não entender que você precisa se esforçar para acordar, sua vida não vai mudar. Não vai mudar. Como é que está a oração? E aí o jejum? Não, agora eu estou de férias. Agora é verão, é churrasco, né? Então, assim, passa um ano e não consegue tirar o café. Dorme no jejum o tempo inteiro. E a leitura bíblica? Não, essa é literalmente, né? Se você pega e abre assim, já começou a dormir, né? Porque é o troço que dá sono. Se você está com sono, se você quer dormir, você abre a Bíblia. Abre a Bíblia. Impressionante como vem um sonífero. E tem pessoas que não entendem como que o inimigo trabalha para impedir que você realmente leia esse livro. E está dormindo espiritualmente. Porque você não entendeu que você precisa acordar. Ei, enquanto você está dormindo, o seu inimigo está tramando os planos de destruição contra a sua casa. Enquanto você está dormindo, ele está tramando os planos de destruição do seu casamento, da sua saúde, da sua vida emocional. Enquanto você dorme, ele planeja exatamente as coisas que ele vai fazer para destruir sua vida. Igreja, é hora de acordar. É hora de acordar. Eu quero dizer para você que quando o trigo brotou, o joio também apareceu. Foram plantados juntos e brotaram juntos. A diferença entre o trigo e o joio está numa coisa, no fruto. Não é o que você fala, é o que você é. Porque às vezes tem pessoas que badalam tanto de si mesmo, mas a vida não condiz com o que ela é. Ei, não é o que você fala, mas é o seu fruto. É o que as pessoas falam de você. Ei, o joio, ele é venenoso e ele não serve para nada. Se alguém comer joio, ele passa mal, porque é venenoso. E o joio são as atitudes em nós que não glorificam a Deus. O joio são as coisas que estão na nossa vida que entristecem o Espírito Santo. Satanás sabe muito bem daquilo que Deus plantou em você. Ele sabe dos talentos, dos dons, da unção, mas ele também sabe do que ele
colocou na sua vida. E é por isso que às vezes você não entende que toda vez que você quer se levantar, agora você fala assim, agora eu vou fazer. Aí o inimigo vai. Aí é a hora que ele te para, porque ele sabe exatamente o que tem em você que ele plantou. Por isso que às vezes você não vê sua vida romper. Porque às vezes você toma atitudes, você toma decisões, só que o joio que não foi arrancado, ele vem junto com o trigo e ele quer impedir a obra que o Senhor quer fazer na sua vida. E eu quero dizer uma coisa para você, Deus não vai trabalhar com joio na nossa vida, Ele não vai. Não adianta você querer que Deus mova e faça as coisas na sua vida do jeito que está agora. Deus está dizendo, eu não vou trabalhar da forma como você quer. Eu vou arrancar primeiro. Eu vou tirar as coisas que não agradam a minha presença primeiro. Aí você vai ver a minha mão agir. Eu quero dizer para você que o trigo, ele fala das obras que nós fazemos para Deus. Isso vai ser preservado. Por isso que a palavra diz que vai ser preservado e levado para o celeiro. Mas as coisas que nós fazemos para agradar a nossa carne vai ser queimada no fogo. E você sabe que interessante nesse texto é que Deus, Ele espera o joio crescer. Ele espera. Sabe por que Deus espera? Porque Ele espera você amadurecer. Eu vejo a misericórdia e a grandeza de Deus para lidar com coisas na nossa vida que Ele sabe que se Ele dá agora, você não vai ter condição de suportar. Tem coisas na sua vida que Deus tem que esperar você crescer, porque o joio quer dizer a unção, os talentos, a presença de Deus, o trigo. Mas na hora que o joio, quando o trigo está grande, quando você está buscando um pouco mais, é a hora que você tem condição de arrancar aquilo que não é de Deus na sua vida. Por isso que Deus, Ele espera, Deus é paciente. Eu quero dizer para você, Deus esperou a minha maturidade em muitas coisas para libertar áreas da minha vida, porque às vezes as pessoas vêm para a igreja achando, não, Deus tem que me limpar tudo de uma vez. Deus não vai fazer isso. Deus não vai entregar todos os demônios na sua mão na hora que você quer. Deus sabe exatamente a maturidade que tu precisa para tu lidar com certos espíritos na tua vida. Tem coisas que Deus pode te limpar agora, lidar agora, mas tem coisas que Deus falou assim, se eu mostrar para ele agora, se eu falar para ela agora que o marido dela já traiu ela tantas vezes, ela não vai ter condição, ela vai querer destruir o casamento. Mas quando acontece dela buscar mais, ela vai ter condição de perdoar. Quantas vezes na sala de libertação, meu Deus do céu, é uma sala de revelação, né? Que aparece os negócios que eu falo, Jesus. E eu falei agora, né? Porque na hora que os demônios... É incrível, porque todas as vezes que eu vou lidar com uma pessoa, eu falo, Senhor, Tu vai libertar o tanto que o Senhor quiser. E Deus sabe exatamente o tempo certo daquilo que Ele pode fazer naquele momento. Sabe, eu vi pessoas que exatamente esse exemplo que eu estou te falando, mulheres que foram lá e ele falou assim, o marido está traindo ela. Ele já fez isso, já fez aquilo. E aí quando eu trouxe a irmã, eu falei, você sabe, né, que você precisa perdoar. Aí ela, eu sei, pastora, e eu vou perdoar. Sabe quantos anos Deus precisou esperar para me entregar um espírito de abuso? Não foi assim, ó. Depois de um tempo de processos, de limpezas, e Deus, Ele vai e me dá aquele sonho onde Ele entrega esse espírito que tinha agido na minha vida desde quando eu era criança. Você sabe por que Deus não entregou antes? Talvez porque eu não tinha condição e aquilo ia trazer um problema muito grave na minha família. Deus esperou a pessoa morrer para entregar, porque na hora que eu contei para minha mãe, né, porque era o marido da minha avó, e quando o Senhor falou assim, foi você e seu irmão, não foi só você.
Então, quando Deus entregou aquilo, quando eu contei para minha mãe, ele tinha aceitado a Jesus e tinha partido no Senhor. Então, assim, mas se aquilo fosse antes, poderia ter tido um estrago muito grande na minha família. Então, o Senhor, Ele é tão tremendo, porque Ele sabe exatamente que tipos de espíritos Ele pode te entregar hoje. E eu quero dizer para você hoje, que hoje o Senhor marcou essa noite. Porque tem plantas que foram plantadas pelo inimigo na sua vida, que o Senhor quer arrancar. Porque o Senhor, quando olha para mim e para você, Ele sabe o que está te travando, Ele sabe o que está te atrapalhando, Ele sabe o que está impedindo a obra dEle, Ele sabe exatamente as coisas que estão te amarrando, que não deixam você mover. Às vezes você quer mover para frente, mas você não sai daquele lugar. Você já notou que às vezes você se esforça, mas você sempre se bate numa barreira e você não consegue romper aquilo, e Deus está falando, é porque tem joio, é porque tem planta que não foi eu que plantei, mas o Senhor está aqui hoje. Porque o Senhor quer mover em nós. Ei, o Senhor quer que a minha vida e a sua ande livre. O Senhor quer que eu e você andemos em liberdade. E essa liberdade, ela é conquistada dia após dia. Dia após dia. Jesus, Ele quer arrancar todo o joio aqui hoje. Porque tem plantas que não foi o Senhor quem plantou. Hoje o Senhor, Ele quer te libertar das coisas que não são dEle, mas eu quero dizer para você, tem lixos que precisam ser identificados. Porque às vezes você conversa com a pessoa e você pergunta, ei, com o que você está lidando? Porque a pessoa não tem uma vida de oração, não tem uma vida de busca, ela não sabe nem com o que está lidando, ela só está vivendo um dia após o outro. Quantas pessoas estão vivendo um dia após o outro, deixando a vida levar? Está ruim, mas está bom. Ei, não é isso que o Senhor planejou para você. Até quando você vai querer chegar o ano que vem com a mesma situação desse ano? E Deus está te dando mais uma oportunidade, porque cada mensagem é uma oportunidade de mudança. Cada vez que a palavra é proclamada, é mais um tempo que o Senhor está falando, ei, vamos lidar com isso. Por que você está fugindo? É vergonha? Vamos entregar isso ao Senhor. Eu quero dizer para você, lá em Chelsea, o lixeiro ele passa toda quarta-feira. Mas o lixeiro não vai lá em casa. Ele não entra lá em casa. Não sei se aqui em Marlborough faz isso. Entra lá em casa, vai lá no banheiro, tira o lixo do banheiro, da cozinha. Seria maravilhoso, não é, Pri? Aí, o lixeiro, o que ele faz? Ele leva aquilo que você colocou para fora. De caramachubiaraia. Na hora que você pega o lixo, você, sabe por quê? Porque você sabe que é lixo. Você sabe que cheira mal. Você fala, isso aqui eu não quero na minha vida. Isso aqui eu não quero dentro da minha casa. Eu vou botar para fora. Ei, eu quero dizer para você que quando você coloca para fora, é a hora que o Senhor fala, aí sim, agora eu vou mandar o lixeiro espiritual, mandar os anjos que sabem pegar essas bags e levar tudo para o abismo. E é isso que o Senhor quer fazer aqui essa noite. Ele quer que eu e você entreguemos aquilo que só eu e você sabemos a respeito de nós. Ei, os problemas do meu marido é dele, os meus problemas são meus, a família dele é diferente da minha, a criação dele foi diferente da minha, os problemas que ele enfrenta são totalmente diferentes dos meus. E Deus, Ele se importa com os problemas dele e se importa com os meus problemas. Só que eu e você precisamos fazer o que a palavra do Senhor diz: renunciar. Mas para você renunciar, você tem que identificar. Eu quero dizer uma coisa para você: quando você renuncia, você está quebrando um pacto que pode ter sido feito por gerações na sua família. Há um poder tão grande quando você fala: eu renuncio à prostituição, eu renuncio o medo, eu renuncio toda raiva, eu renuncio à falta de perdão. Quando você fala, você está quebrando toda a cadeia no mundo espiritual, e a libertação ela começa a florescer, começa a produzir algo e vida na sua vida.
Eu quero convidar você a ficar de pé. Porque hoje, você entendeu a palavra. Você entendeu que nesse campo aí, tem plantações que foram feitas. Tem plantações que foram feitas que não foi. O Senhor sabe o que Ele plantou. E Ele quer que essa plantação produza. Mas infelizmente, às vezes há tanto joio em nós, que o trigo de Deus, ele não tem podido florescer. Hoje é uma noite de arrependimento. Tem tanta coisa linda de Deus. Sabe por quê, irmãos? Por que há um abatimento em nós? Por que não há força para adorar? Por que não há força para louvar o Senhor? Tem crente que chega com a cara de abacaxi, de maracujá, de gaveta todo, num culto, num momento de adoração. Mas por que chega assim? Porque tem joio demais, tem perturbação demais, tem opressão demais. Porque uma pessoa livre, ela chega livre para adorar. Você precisa olhar para você mesmo, a sua atitude, como você é. Porque Deus, Ele quer mudar até dentro de nós o nosso caráter. Só sabe reclamar, só reclama. Ei, sabe por quê? Porque tem joio demais. O inimigo, eu quero falar para você, o inimigo, ele sabe plantar. Ele sabe plantar e ele planta, sabe, nos momentos escuros, nos tempos de que você pensa, ei, Deus não está comigo. Ele espera esses momentos de noite, quando você não tem muita revelação, para poder lançar as sementes dele na sua vida. Sabe quantas pessoas às vezes estão dentro da igreja e elas falam assim, ai, eu me sinto tão rejeitada. Ei, vamos mandar a semente da rejeição para fora. Você é filho, você não é rejeitado. E o diabo faz você se sentir um peixe fora d'água dentro da casa de Deus. Tem pessoas que vêm para o culto e ficam distraídas. Você olha para a cara dele, está lá, ó, está lá em Marte. Sabe por que está morto? Escute, morte espiritual. Mas na hora de torcer para o jogo, tu está vivo. Sabe por quê? Porque tem muito joio aí. O joio, ele só vai servir para ser queimado. O que Deus quer na minha vida e na sua é o trigo. O que Deus espera de mim, de você, é o que Ele plantou. E o que Ele quer que produza na nossa vida é o que Ele plantou. Então nesse momento eu quero que você feche os seus olhos. Começa a se analisar. Ei, porque só o Espírito Santo te conhece naquele quarto, naquele telefone, naquele computador. O que entra nos teus olhos, o que você tem permitido ser semeado aí. Ei, tem sementes que foram semeadas na infância, mas tem sementes que você tem permitido que elas sejam semeadas agora, nos filmes que você assiste, nas coisas que você fala. Ei, tem sementes que têm sido semeadas todos os dias. Você precisa se arrepender da preguiça. Você precisa se arrepender que você não ora, que você não busca o Senhor. E se você não buscar, o joio vai crescer mais. Eu quero te falar isso. Se você não entender que você precisa orar, que você precisa ler a palavra, você dá menos espaço para o Senhor, mais o joio vai tomar conta. E o joio vai sufocar a vida de Deus em você. Deus quer trazer vida aí. Deus quer trazer vida aí. Você deve ter uma listinha. Você tem que ter uma listinha. Você tem que ter uma listinha. Tem gente que tem listona, e eu louvo a Deus pelas listonas mesmo, porque já entendeu e tá se checando cada dia mais. Mas tem gente que não sabe nada.
E tem que ter a misericórdia do Espírito Santo para revelar o que a pessoa nem faz ideia. Aí o Espírito Santo vai e revela, porque ele fala assim: ei, vamos lidar com isso aí. Pela misericórdia de Deus. Ei, tem joio na saúde, ei. Você tem aceitado as enfermidades que têm chegado no teu corpo? Você tem aceitado tudo que chega? Come on. Eu quero que você saia do seu lugar, porque nós vamos orar nesse altar. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Eu quero que você vá renunciando, que nós vamos orar por você para quebrar aquilo que você mesmo está renunciando diante do Senhor esta noite. Transforma-me com fogo. Ei, você pode falar com aquele que te conhece. Não adianta você ter vergonha. Ele sabe quem você é. Ele sabe tudo a seu respeito. Ele sabe o que está plantado aí. Um farol que brilha à noite, onde sobre as águas. Pede o fogo nesse mato. Pede o fogo, Senhor, queima. Queima o que não é teu na minha vida, queima. Quero ser usada. Oh, xerebeguiara basuriaraia. Hoje é um encontro pessoal do Senhor contigo. Fala, me liberta, Senhor. Me liberta, porque as pessoas me veem com a roupa de crente, me veem com a cara de crente, mas o Senhor sabe quem eu sou de verdade. O Senhor me conhece lá fora, o Senhor me conhece. Oh, xerebecara manaia. Fala, eu me arrependo, Senhor. Este lugar tu és real. Thank you, Jesus. Me entregar totalmente. Thank you, Jesus. Clame. Teu toque abrir os olhos do meu coração. Thank you, Jesus. Eu posso me entregar. Quero chamar a Priscila, Pastor Douglas, Pastora Priscila. Nós vamos orar por vocês essa noite.